Fórum Febarte 2021. Hoje vamos falar de direito do consumidor, mas antes, curta e compartilhe as nossas redes sociais para saber tudo sobre o direito e a cultura. Com vocês, o professor e advogado Murilo Secchieri. Olá, meu nome é Murilo Secchieri, eu sou advogado aqui em São Paulo, professor de Direito no Damásio Educacional, inclusive de Direito do Consumidor, e é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa é uma disciplina que interessa não só aos juristas, mas interessa a todo e qualquer cidadão, porque reflete no nosso dia a dia de maneira bastante intensa. O direito do consumidor, ele surgiu faz relativamente pouco tempo, basicamente na segunda metade do século passado, é que se notou a necessidade de que fosse criado um ramo do direito civil que, por si só, não dava conta de solucionar os problemas que passaram a surgir em razão de uma sociedade de massa que se verificou e se intensificou cada vez mais. O direito civil é baseado numa premissa falsa, mas é baseado numa premissa da suposta igualdade, da suposta isonomia, do equilíbrio entre os sujeitos contratantes. O que em matéria de consumo é absolutamente irreal. Nós consumidores somos reféns dos fornecedores, nós consumimos por necessidade, seja necessidade real ou uma necessidade criada pela publicidade, que é direcionada pelos próprios fornecedores. O fato é que nós estamos no mercado de consumo sujeitos às decisões unilaterais que são tomadas pelos fornecedores. Isso nos coloca numa posição de fragilidade, de vulnerabilidade. Foi por essa razão que começou a surgir um movimento para que fossem criadas normas protetivas aos consumidores, e no Brasil esse movimento coincidiu com a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição de 1988 e que previu expressamente nas suas disposições a necessidade de que nós consumidores fôssemos protegidos. Aliás, foi a própria Constituição que previu também a obrigatoriedade de que o Congresso Nacional aprovasse, num prazo relativamente curto, um Código de Proteção e Defesa dos Consumidores. O que aconteceu em 1990 foi publicada a Lei 8.078, que é o famosíssimo CDC, uma norma que não só revolucionou o mercado de consumo no Brasil, mas que também serviu de modelo e ainda serve de modelo para inúmeros países que acabaram adotando um sistema protetivo parecido com o nosso. As coisas ainda, muitas coisas ainda precisam melhorar, mas a mudança que se verificou de lá para cá, da entrada em vigor do CDC para cá, é absolutamente gigantesca. E isso se mostra, por exemplo, no que diz respeito às informações que os produtos devem conter, que os fornecedores têm que dar. Antes do CDC, nem prazo de validade, composição, nada disso. Precisaria constar dos rótulos, o que demonstra, num exemplo muito singelo, a importância que o CDC tem. Bom, o CDC é baseado, portanto, em normas constitucionais, e aí vem a grande questão. Um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviços, ele pode ser regulado exclusivamente pelo Código Civil, que não é protetivo de nenhum dos contratantes propriamente, mas ele também pode ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. A grande questão é saber qual é a mágica, o que é necessário para que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável. Eu até preparei uns slides, são só dois, não se preocupe, vou tentar evitar ao máximo juridiquês e também material didático, mas enfim, o fato é que essas imagens podem ajudar. Eu transcrevi aqui o número do CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.078 de 1990. O primeiro artigo, o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e o artigo 48 de suas disposições transitórias. Isso não vem muito ao caso, não te interessa tanto, porque é uma questão puramente teórica, mas só para mostrar que o artigo 1º já diz que se trata de um código de proteção e defesa, e só precisa de proteção e defesa aquele que for mais fraco. E aí é que vem a nossa segunda pergunta. Quando é que o CDC é aplicável? Quando é que se utilizam as normas que estão contidas nele e aí passa a ser regida a relação jurídica entre os sujeitos por esse dispositivo? Isso é muito importante, e eu até coloquei também qual que é a relevância dessa questão, por que é, na prática, importante saber se um contrato é de consumo ou não. Bom, primeiro porque nos contratos de consumo há uma presunção, eu volto já para o slide, há uma presunção de vulnerabilidade. O legislador parte da premissa de que o consumidor está sempre numa situação de inferioridade em relação ao fornecedor. E isso já faz com que os olhos sejam voltados a ele
de forma mais protetiva, de forma mais tutelar. Isso já é uma diferença bastante grande. Além disso, uma outra consequência da aplicabilidade do código é o fato de que, exatamente em razão dessa presunção de vulnerabilidade, o legislador prevê inúmeras regras de proteção contratual. Dentre essas regras de proteção contratual estão, por exemplo, as chamadas cláusulas abusivas, que são nulas de pleno direito. Em contratos de consumo, existem inúmeras disposições que não podem ser incluídas. Aliás, se estiverem incluídas no contrato, elas são nulas, elas não valem absolutamente nada, mesmo que o consumidor tenha dito concordo, aceito. Isso é irrelevante, porque são cláusulas que ofendem as disposições de ordem pública do CDC. Além disso, o consumidor, quando celebra um contrato, ele tem direito de arrependimento, em especial se foi esse contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, pela internet, por exemplo. Ele pode se arrepender sem qualquer justificativa sendo necessária, no prazo de 7 dias, que é chamado prazo de reflexão. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre em favor do consumidor, e isso demonstra que é muito importante saber se um contrato é de consumo ou é um contrato civil ou um contrato empresarial. Além disso, existe um regime muito melhor, muito mais vantajoso no Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito às ações indenizatórias. Nós sabemos que quando alguém sofre algum dano, se esse dano foi um dano injusto, tem direito a ser indenizado, tem direito à reparação dos prejuízos. Acontece que ajuizar uma ação indenizatória com base no Código Civil não é tão vantajoso como é ajuizar uma indenizatória com base no Código de Defesa do Consumidor. Existem várias diferenças. Se vários fornecedores estiverem presentes, qualquer um deles pode ser obrigado a pagar a indenização integral. Isso se chama solidariedade. A responsabilidade dos fornecedores, em regra, não depende de demonstração de culpa, até porque o consumidor, na maior parte das vezes, não tem como demonstrar a culpa de quem quer que seja. O prazo prescricional para se propor uma ação indenizatória com base no Código Civil é de 3 anos, com base no CDC são 5 anos, quer dizer, também é uma vantagem. E também fica muito mais fácil, com base no Código de Defesa do Consumidor, aquilo que juridicamente se chama de desconsideração da personalidade jurídica. Mesmo que o fornecedor seja uma empresa, o consumidor pode buscar a penhora dos bens do sócio ou dos sócios. Isso se chama desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil também prevê, mas a previsão que consta no Código de Defesa do Consumidor é mais vantajosa, é muito mais simples. Basta um requisito, que é a insolvência da pessoa jurídica, ou seja, ela não ter patrimônio suficiente para pagar a indenização. Isso já autoriza a desconsideração para que os bens dos sócios sejam atingidos. Além disso, tem uma questão de ordem processual, coloquei aqui embaixo, que é a possibilidade de inversão do ônus da prova. Isso também é uma questão técnica, mas explico rapidamente. É que quando eu ajuizo uma demanda em face de um de vocês e você nega aquilo tudo que eu afirmei na minha petição inicial, o ônus da prova é meu. Eu é que tenho que provar. E se o juiz ficar na dúvida, porque ninguém conseguiu provar nada, o autor perde. Em matéria de consumo, em certos casos, e são vários, o consumidor pode afirmar o que aconteceu e ele fica, em princípio, dispensado da prova. O fornecedor é que tem o ônus de provar o contrário, de provar que aquilo que o consumidor disse não é verdadeiro. E isso, portanto, se chama inversão do ônus da prova, é um elemento muito importante e que facilita muito a defesa dos direitos do consumidor em juízo. Isso, então, em matéria de consumo, é muito mais interessante. E, além disso, uma última lembrança é o caráter vinculante da oferta. Em matéria de consumo, vigora aquilo que a gente pode chamar de prometeu tem que cumprir. Tudo aquilo que o fornecedor se dispõe a servir, a prestar no mercado de consumo, ele ficou obrigado, porque a oferta vincula e isso pode gerar uma ação para execução específica daquela obrigação que foi assumida por ele. E aí, eu depois coloquei relevância da questão, agora eu coloquei conclusão. E a conclusão é, quando é que se aplica o CDC? Essa é uma pergunta que a resposta pode ser muito simples, quando caracterizada uma relação jurídica muito específica, a chamada relação jurídica de consumo. Mais uma vez, colocando o slide para você ver, aplica-se o CDC quando caracterizada a relação jurídica de consumo. E aí é que vem a segunda parte da questão, que é saber quando que se caracteriza essa relação jurídica qualificada por conta dessa ideia de consumo. Bom, eu antecipo. Para que isso aconteça, nós precisamos identificar os chamados elementos identificadores da relação jurídica de consumo. De um lado,
um consumidor, de outro, um fornecedor, e entre eles, alguma transação que envolva produto ou serviço. Esses, portanto, são os 4 elementos identificadores da relação jurídica de consumo. 2 subjetivos, 2 sujeitos, consumidor e fornecedor, e outros objetivos, produto ou serviço. Como é que a gente faz então? Olha, não tem outro jeito, a gente tem que consultar o próprio código, o próprio CDC, porque lá o legislador fez questão de conceituar, de definir cada um desses institutos, começando pelo conceito de consumidor, que na verdade você vai ver, não é um conceito só, são 4 conceitos. O primeiro, a gente pode chamar de consumidor padrão, consumidor contratual, é aquele que contrata mesmo. Os outros 3 são chamados consumidores por equiparação. A fim de ampliar, estender a aplicabilidade do CDC, o legislador previu outros 3 conceitos que a gente vai ver agora. Então vamos começar pelo conceito de consumidor, esses são os elementos da relação jurídica de consumo. O primeiro conceito de consumidor está previsto no artigo 2º do CDC, e que diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa questãozinha, essa expressão que você está vendo aí, destinatário final, ela é fundamental. Não é só quem adquire ou utiliza, mas tem que adquirir ou utilizar como último da cadeia. E aí, portanto, destinatário final. Por isso que você pode se perguntar se você é consumidora ou consumidor, ou a empresa que você tem, se é consumidora ou não, quando contrata com algum prestador de serviço, quando contrata com alguém para desenvolver para uma produção cultural, por exemplo, se nesses casos esses contratos são de consumo. O que você tem que se perguntar é se você está naquele contrato na qualidade de destinatário final. Se não se trata de um produto ou um serviço que você vai adquirir para poder prestar um outro serviço, para poder fornecer um outro produto. Nesses casos em que se trata de uma contratação intermediária, preparatória para que um determinado contrato de consumo aí sim venha a ser celebrado, e você como fornecedora ou como fornecedor, daí não existe a destinação final e por essa razão o código não é aplicável. Então muitos contratos que você celebra durante, por exemplo, a produção de um espetáculo ou a produção de um filme ou de, enfim, qualquer outro produto cultural, muitos desses contratos são contratos empresariais, são contratos de direito civil, em que se presume a igualdade entre os sujeitos contratantes e não essa vulnerabilidade de um dos dois. Acontece que o legislador previu outros conceitos de consumidor, esses são os consumidores por equiparação. Um deles está previsto no parágrafo único do artigo 2º, eu vou colocar na tela daqui a pouco o teor dessa disposição, mas o legislador diz que toda a coletividade é tida como consumidor. Essa é uma questão só de ordem técnica. Isso é para facilitar a compreensão à época, é bom contextualizar a época, 1990, de que as ações para a defesa dos interesses dos consumidores, elas podem ser não só individuais, mas também as tais ações coletivas. Há mais de 30 anos, isso era algo muito novo no direito, e o legislador então entendeu que seria interessante dizer que a coletividade é consumidora. Tem um outro conceito de consumidor por equiparação, que são as vítimas do acidente de consumo. Esses consumidores, e existe uma situação, uma quantidade grande de casos em que isso se verifica. Se por acaso, durante um espetáculo que você promoveu, vamos pensar num teatro, me veio à mente isso, um determinado problema na estrutura do imóvel acontece, e aí cai uma parte do forro dentro de espectadores, e cai da plateia, e cai um pedaço da fachada que atinge pessoas que estão na calçada. Todo mundo é consumidor. É consumidor porque qualquer vítima de um acidente de consumo, ainda que essa pessoa não tenha contratado, ainda que ela não tenha celebrado um contrato de consumo, não adquiriu, não utilizava nenhum produto ou serviço, essa pessoa é tida como consumidor. Eu sempre cito um exemplo também de uma queda de um avião. Lógico que os passageiros são consumidores, mas se esse avião atingiu vítimas em solo, que embora não tivessem contratado nenhum serviço de transporte aéreo, elas são consideradas também consumidoras. Para quê? Para que possam propor uma ação indenizatória com as mesmas vantagens que se pode ajuizar com base no CDC. Por isso, qualquer vítima de um acidente de consumo é considerado consumidor. E tem um último conceito, nós já vimos os 3 primeiros, eu falei rapidamente, mas tem o do artigo 29, que você está vendo aí em 4º lugar. Para os fins desse capítulo, é o capítulo das práticas comerciais e do seguinte, que é da proteção contratual, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas.
Então, aqui a gente costuma chamar esses consumidores de consumidores em potencial. São pessoas, determinadas ou não, que foram expostas às chamadas práticas comerciais, expostas à publicidade, expostas à cobrança de dívidas, à negativação do nome. Qualquer pessoa que tiver seu nome negativado ou que for cobrada por uma dívida de consumo, seja cobrança justa ou não, essa pessoa é consumidora, ainda que não tenha contratado com aquela empresa. Qualquer pessoa que for exposta a uma oferta, exposta a uma publicidade, é consumidora, ainda que não tenha celebrado contrato nenhum. Nós já vimos então os conceitos de consumidor. Talvez para você interesse mesmo o primeiro conceito, é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Agora, a gente passa para o conceito, e aí só tem um, viu? O conceito de fornecedor, quer dizer, o outro sujeito. Você pode ser fornecedor ou fornecedora, dependendo do caso. Então, vamos lá, fornecedor é todo, artigo 3º, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Aqui abro um parênteses, a gente já prossegue nesse conceito, é que o legislador ficou preocupado com o fato de que se o contrato foi celebrado, e contrato pode ser celebrado de forma verbal, viu? Aqui não é só o contrato que é assinado, não. O contrato verbal também existe e é protegido pelo direito. Mas se o contrato foi celebrado com um informal, com alguém que tem uma fábrica de fundo de quintal e, portanto, não tem uma empresa propriamente, não tem um CNPJ, é, para o direito, um ente despersonalizado. Isso é irrelevante. Pode ser fornecedor mesmo assim. Então, vamos voltar, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade. Essa palavra é a palavra-chave, atividade. É necessário que haja algo habitual e não ocasional e não um evento isolado. Desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, quer dizer, em relação aos produtos, existe um gênero que é o fornecedor, mas que se manifesta através de várias espécies: o produtor, o criador, o construtor, o importador, exportador, distribuidor, o comerciante, ou atividade de prestação de serviços, que está aí no finalzinho. Também o prestador de serviços é fornecedor. É isso. Então tem fornecedores de produtos e fornecedores de serviços. E aí nós partimos então para o conceito de produto, que é o mais simples de todos. Como você está vendo, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Portanto, para que seja considerado como um objeto da relação de consumo um produto, não é necessário que tenha sequer existência física. A simples existência virtual já é suficiente. A doutrina sempre, os civilistas sempre e os consumeristas sempre exemplificaram essa previsão de produto sendo bem móvel, imóvel, material ou imaterial, falando precisamente dos produtos culturais. E aí é muito comum que se diga uma peça de teatro, um espetáculo de dança ou de música. Esses produtos culturais, eles não podem ser considerados bens materiais, ninguém leva para casa, a não ser lembranças, memórias boas ou ruins, mas o fato é que são considerados produtos mesmo assim, porque pode ser bem imaterial. Uma partida de futebol também é considerada como produto. E aí vem a conceituação de serviço. Você até pode se perguntar se de fato o produto cultural que você promove, se ele é um produto ou se ele é um serviço. Na minha opinião, isso não faz a menor diferença. Essa qualificação jurídica de se é produto ou serviço é irrelevante e é bem provável que você concorde comigo que também seria possível encaixar a sua atividade cultural como sendo de um serviço e não de um produto propriamente. Mas isso, repito, é irrelevante. O que importa é que de um lado haja um consumidor e de outro um fornecedor, e as regras do Código de Defesa do Consumidor vão ser aplicáveis. Vamos ver só o conceito de produto, serviço, só para a gente poder fechar esse raciocínio. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aí o legislador ele fez questão de ser didático. Inclusive, as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária. Quer dizer, vou voltar para mim. O legislador quis dizer que os bancos, que as seguradoras, que são empresas que prestam serviço, e serviço de consumo. Isso só para deixar claro, e mesmo assim, esses agentes do mercado, eles acabaram questionando a sua submissão às regras protetivas do CDC, o que já está mais do que superado, e a questão já ficou mais do que resolvida. E aí, o legislador se preocupou com o seguinte: quando ele diz que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração,
Eu fico imaginando então, supondo que eu seja um empresário, e eu, como empresário, tenho 20 empregados, 20 funcionários, 20 pessoas que trabalham para mim, prestam serviço mediante remuneração. Então quer dizer que eu sou a parte mais fraca e eles são a parte mais forte? Não, é o contrário. Nesse caso, há uma lógica inversa. É exatamente aquela de que o prestador de serviço, ele que é a parte vulnerável, a parte mais frágil, e o tomador do serviço é a parte mais forte. Por isso que existem as regras trabalhistas. Tá certo que com uma modificação muito profunda que se verificou nos últimos anos por conta da reforma trabalhista, mas o fato é que quando se está diante de um serviço que é prestado de acordo com a legislação trabalhista, esse serviço não é de consumo. O que quer dizer que na relação que se estabelece entre o dono da empresa e os seus funcionários, os seus empregados, os seus colaboradores, não é relação de consumo, é trabalho, relação de trabalho. Mas se esse dono da empresa vai até o médico e se consulta com o médico, embora ele também pague por esse serviço que o médico presta, como o médico não é o seu empregado, nesse caso, o, a relação jurídica é de consumo. E aqui, então, eu peço para a gente só continuar, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O legislador, então, também fez questão de, nesse caso, excluir de forma expressa as relações que decorrem das relações que decorrem dos vínculos de caráter trabalhista que não se sujeitam às regras protetivas do CDC, é um outro tipo de proteção. Não é isso. Com isso, a gente tem condições de tentar, ainda que sejamos leigos, a gente tem condições de tentar identificar se nós estamos diante de uma relação jurídica de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que em alguns casos vai ser necessário que você recorra a algum advogado ou jurídico para poder saber se aquilo é uma relação de consumo ou não, mas as balizas, os aspectos fundamentais, a gente já conseguiu estabelecer. De um lado, alguém que adquira ou utilize um produto ou serviço como destinatário final e, portanto, um bem de consumo e não de insumo. Eu até acho interessante lembrar disso. Quando você adquire algum produto ou contrata algum serviço como meio indispensável, essencial, para que você possa produzir um outro produto ou prestar um outro serviço e colocar no mercado, nesse caso, isso que você adquiriu é insumo e não consumo, e por isso o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável. De outro lado, tem que ter um fornecedor de produtos ou de serviços, mas o que importa é que haja habitualidade, que ele exerça uma atividade de fornecimento daquele produto ou de serviço. Não quer dizer habitualidade para você, mas para o mercado. Quer dizer que no mercado ele preste aquele serviço ou forneça aquele produto com habitualidade, não não um ato esporádico, um ato exclusivo. E aí, produto ou serviço, como eu disse, não faz tanta diferença se aquilo que você coloca no mercado é produto ou é serviço. O que importa é que se você é fornecedor ou fornecedor e o outro que adquiriu é consumidor ou consumidor, é isso que é relevante para verificar a aplicabilidade das normas protetivas do CDC. Bom, mais uma vez eu digo, meu nome é Murilo Sechieri. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade, em especial pelo Instagram, um pouco mais fácil para localizar. Estou à disposição, caso haja necessidade. É isso então que foi isso que eu achei que seria interessante para a gente tratar. E a gente vai ficando então por aqui e a gente se vê numa próxima. Até lá!